Olá, pessoal. Vamos começar o podcast de hoje com nossa convidada, Juliana Lima. Juliana, ela é professora numa escola bilíngue, numa escola bem famosa aqui em Natal, Rio Grande do Norte. A escola é chamada Ciências Aplicadas, que também é uma das melhores do Nordeste, se eu não me engano. É isso mesmo, Juliana? Sim, é isso. Pronto. Somos os 14º do Enem no país todo. Caramba, então é uma escola bem respeitada. Então, para começar, eu quero fazer a primeira pergunta, que você fale mais sobre você, sobre sua graduação. Nós que estamos estudando bilinguismo, somos da área do inglês, ou de outras línguas, mas necessariamente na UFRN nós somos estudantes de letras em inglês. Eu quero saber de você, o que você é graduado em? Eu sou graduada em Pedagogia, com especialização em Neuropsicopedagogia, Psicopedagogia, e também certificação em inglês, que me tornou possível ser professora de inglês. Entendi. Então você é formado em pedagogia, mas você sempre atuou nessa área do inglês, ou quando você começou você estava totalmente na área da pedagogia, em português mesmo? Não, eu sempre atuei como professora bilíngue, desde quando eu ainda não tinha graduação, eu cursava aulas profissionais, descobri uma paixão por crianças e fui trabalhar na escola como e a partir daí eu me tornei professora, né, das turmas e continuei até hoje estou há 11 anos como professora bilíngue. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é na questão do como funciona o ensino bilíngue. Como funciona uma escola bilíngue? Por exemplo, as aulas são todas em inglês, a partir de qual turma seriam todas em inglês? Isso é, se forem todas as aulas em inglês? Ou tem um período que é apenas em português e chega a um nível que aí sim começa o bilinguismo? Tipo, quer dizer, o ensino bilíngue. Tipo, a partir do ensino fundamental, a partir do ensino médio, e por aí vai. Depende muito da carga horária que a escola escolhe para o inglês. Então, por exemplo, quando eu comecei a atuar como professora bilíngue, eu atuava numa escola canadense. Essa escola canadense, até o início da alfabetização propriamente dita, que seria por volta dos 5 anos de idade, até essa primeira alunos só tinha aulas em inglês, o tempo todo, 100%. Dentro e fora da sala de aula. Aí, a partir do Year 1, né, que seria o primeiro ano, que esses alunos tinham através de vídeos, né, que no caso, na faculdade, história, algumas disciplinas eram em inglês, outras disciplinas eram em português, né? A gente entra com português separado. As crianças vão ser alfabetizadas em português e português, certo? Porém, atualmente, a escola que o ensino é regular, mas tem bilíngue, partes que são feitas. A gente tem algumas tecnologias, já tem alguns outros inglês, desde o nível 4 e a partir daí eles continuam tratando inglês até o ensino médio todos os dias. Interessante. Você falou que eles, a partir da alfabetização, eles começam a aprender junto, né? O português e o inglês. A gente estudou que tem algumas pessoas que acham que isso atrapalha na alfabetização da pessoa. E a gente aprendeu que isso pode atrasar um pouco a alfabetização, mas é importante que eles vão aprender. Uma hora eles vão aprender os dois idiomas. Você acha que isso realmente, assim, atrapalha na questão da alfabetização deles de uma língua ou na outra? Ou não? E na verdade ajuda, deixa eles pensarem mais. Eu não concordo com essa questão do atraso. Pelo contrário, o ensino de uma nova língua auxilia as crianças a se desenvolverem na outra. Eles conseguem se apoiar entre uma língua e outra. Nosso cérebro não causa essa confusão de existem estudos a partir dessa situação, né, de até
de crianças que são multilingües, Uhum. não só bilíngues. Então, apesar de a troca de uma língua com a outra, em alguns momentos, isso não é considerado uma confusão. O cérebro consegue diferenciar a língua da outra. Né? Inclusive, nós, como adultos, se a gente estiver conversando com uma outra pessoa que também é bilíngue, a gente vai buscar na língua que vier primeiro, né? A gente lembrar primeiro a palavra. Sei. Interesting. Para criança que ainda não sabe que são línguas diferentes, né? Se for uma criança pequena, para eles é um pouquinho eles fazem mais do que né? Mas normalmente também são pessoas que eles têm esse contato bilíngue. Essas crianças que elas já nascem numa família que é falado em português, eu creio que deve ter algumas crianças estrangeiras também na sua escola, que tem o contrário, que são criadas na família com uma língua, mas aprendem o português na escola. E eu queria saber na questão da alfabetização deles em inglês. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente aprende por sílabas. Como é a questão da alfabetização deles em inglês? Como você lida com isso? Você pega essa parte também da alfabetização deles? Sim, sim. Sim, porque eu também sou professora do nível 5 e do primeiro ano, né? De fundamental 1. E é bem nesse processo de transição, né? E como que a gente começa, né? Esse processo de alfabetização? A gente começa desde a alfabetização, né? Os objetos, indicando com que letra começa esses objetos. Então, por exemplo, eu sou para mostrar essa palavra. Então, assim, começa desde a produção oral, né? Começa sempre mais oralizado, mas a gente vai para a escrita. E aí a gente entra nos sons das letras primeiro, né? Porque os fonemas, eles também são portugueses, né? Então, para eles, o som das vogais, por exemplo, são 2 sons. Então, sempre que vai ensinar o som o som do O, então, é um pouquinho diferente do inglês, eles precisam entender que tem essa diferença. Então, devagarinho, processo de speaking words, que são consonantes, palavras consonantes. Desde o primeiro, mas também tem 3 letrinhas, né? Então, palavras como entra na musicalização novamente, e assim devagarinho eles vão aprendendo. Legal essa questão da musicalização, não sabia não. E você acha mais difícil ensinar o quê? As criancinhas mais novas ou as mais velhas? Na questão nas aulas em inglês. Na minha opinião, os menores. Menores, mais difícil, né? Porque envolve muito a questão comportamental. E a gente necessita muito do apoio da família. Os maiores, eles se interessam, eles sozinhos vão, estudam, pensam em casa, né, tiram dúvidas. Os pequenos precisam de incentivo da família, precisa que a família, em outros momentos, também faça isso com eles. Que se não faz uso, se eles não conseguem, se não são bilíngues, que eles tenham brinquedos que são bilíngues, ou livros que são inglês, também que tenham acesso, por exemplo, que tenham acesso à tela, que eles possam assistir em inglês também. Né? Então, por isso também a gente expandir o vocabulário. Show. Os menores é um pouquinho mais preparado. Eu tava vendo também umas fotos tuas na questão do ensino. Você ensina, por exemplo, outras matérias que não é o inglês. O que eu fiquei bastante surpreso, porque a gente acha que o bilíngue a gente vai aprender apenas a questão da familiaridade com a língua inglesa. E sim, também a gente aprende isso, né? Porém, o que eu tava vendo nas fotos é que você ensina questões como ciências e outras disciplinas.
Isso tudo é em inglês, né? Então, o ensino bilíngue ele também, além de aprender a língua, a gente aprende questões de o assunto que seria abordado naquele ano, totalmente em inglês. É isso mesmo? Sim, no caso do ensino bilíngue propriamente dito, a gente ensina os conteúdos de acordo também com a BNCC, certo? Então, se naquele ano eles supõem que no terceiro ano o aluno tem que aprender as partes da língua, e em português ele também vai aprender as partes da língua em português. Uhum. Não necessariamente na mesma semana, no mesmo mês que eles estão aprendendo em português. Mas durante aquele período, durante aquele ano, tem os conteúdos que eles precisam aprender e eles vão aprender da mesma forma em inglês. Eles possam ter essa comunicação das duas. Isso aqui. E na questão da interação dos alunos? Eles conversam entre si em inglês, em português, isso na aula, fora da aula? Como é que funciona? As crianças associam muito a língua à pessoa, né, que está usando aquela língua. Então, por exemplo, quando a relação deles é comigo, eles sabem que é sempre em inglês. Eu vou responder-los sempre em inglês, mas ao algum momento eles vão se comunicar em português comigo. Isso então com os pequenos pontos maiores. Mas pontos maiores têm mais desenvoltura, já tem muito mais vocabulário. Meu contato com eles é muito mais em inglês. E entre si eles também conversam, né, em inglês dentro e fora de sala. Os maiores conversam em português, né? Como regra dentro de sala de aula, porque eles já têm essa capacidade, então se exige que eles façam isso. Agora os menores, eu não exijo, mas peço que eles façam uso de certas frases. Por exemplo, vai pedir para ir no banheiro, né? Teacher, e aí eu vou falar. Vou pedir para beber água. Daí você faz, contar, cada palavrinha da frase. Teacher, can I drink water? E dessa forma, devagarinho, você vai aprendendo a programação sem só em menores, para pedir para beber água, por exemplo, para please. A gente vai crescendo esses sentence frames para eles irem expandindo, né? But that's so cool. I didn't know that. I mean, deve ser muito fofinho ensinar as crianças, né? Elas começando a falar inglês também. E a última pergunta que eu quero fazer pra você. Você sabe o que é code switching? Pronto. A gente aprende bastante sobre o code switching estudando bilinguismo, em que as crianças elas tendem a mudar o idioma do nada quando estão falando, né? E você percebe muito isso? Entre os mais velhos, entre os mais novos. Isso acontece bastante? Entre os mais novos, né? Como a gente comentou antes, eles ainda não têm muito vocabulário e às vezes eles estão aprendendo português junto com o inglês. Uhum. Então eles buscam aquela palavra que vem mais rápido para eles, né? Então às vezes eles misturam, né? Deixa eu pensar um exemplo aqui. Por exemplo, teacher, posso fazer activity? Né? Uhum. Eles misturam, né? Uma coisinha, por exemplo, que é mais tarde. Eles falam vídeo, entende? Uhum. Mas é algo muito, né, natural. E em casa eles não falam isso, porque eles associam muito inglês ao momento do inglês. Exato, acho que eles estão naquele ambiente, eles vão falar mais nessa questão do ambiente, que nem você falou, né? Depende da pessoa. Eles criam aquela conexão com a pessoa. Enfim, obrigado pelo tempo, Gil. Muito obrigado pela entrevista. Isso aqui vai pro YouTube, Amigos do Bilinguismo. Então, muito obrigado pelo seu tempo. E galera que assistiu aqui, até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.